Coisei aqui. Hã? Você já começou aqui. Beleza. Então vamos lá. Cadê a palminha? Só vai ter palma. Luiz. Não, o Luiz fala pra marcar, né? Ok. Bom, pessoal, mais um episódio do Horizontes Pod. Hoje num dia muito especial, que é o Dia Internacional da Mulher. Eu estou com duas meninas maravilhosas, que eu não posso mais chamar de meninas, né? Porque elas já são duas mulheres maravilhosas, que foram minhas alunas no ensino fundamental, lá na Escola Municipal Presidente Médici, em Bangu. E a gente está começando o Horizonte Pod para mostrar que o aluno da escola pública pode, né? O aluno da escola pública, a gente valorizar o professor da escola pública, o aluno da escola pública, a escola pública em si. E esse episódio são os heróis da escola pública. E aqui temos duas heroínas da escola pública, e que elas vão contar a história de vocês, de como elas conheceram o projeto, de como elas estão agora, de como foi a trajetória delas. E aí, elas são irmãs gêmeas. Então, assim, a gente nos episódios, a gente tem muitos irmãos. Nas escolas, irmãos gêmeos, irmãos de idade diferente, que eu dei aula para um primeiro, depois veio o outro. Então, essas duas foram juntas. Sempre juntas, né? A Clara. Prazer, tenho 24 anos. Aí, e a Clarice? Oi, gente. Mas eu não precisa nem dizer que eu tenho 24 anos também. Clara, conta pra gente como é que foi aí a sua história com o Projeto Horizontes. Como é que você participou? Olá, eu tive contato com a Abrindo Horizontes quando eu tava, acho que no 8º ano. Eu fiz sozinha primeiro. E a professora Kátia sempre dava, principalmente para as pessoas do 9º ano que estavam do 8º pro 9º ano para ir pro ensino médio. E eu sempre quis fazer provas para colégios técnicos, então eu comecei a frequentar as aulas de outras turmas para sempre estar olhando ali, mas não era algo fixo. E aí quando chegou no 8º ano pro 9º, eu e Clarissa, nós entramos e aí nós fomos fundo. Todo sábado a gente ia pro Projeto Horizontes, e aí todo sábado era aquela assiduidade, aquele comprometimento com o projeto. Aí, e na live você falou uma coisa, né, que vocês caminhavam 1 hora pra chegar lá. Conta aí, Clarice. Porque como ela falou, a gente já conhecia o projeto, né? Já conhecia a professora Kátia, porque ela era conhecida na escola. E eu, no primeiro ano, quando a Clara participou, eu não participei porque eu fazia um curso. E aí, pra mim, era muito difícil participar das aulas. E as aulas aconteciam na semana, no contraturno, então a gente estudava de manhã, as aulas eram de tarde. Só que no nosso ano, exclusivamente, ali foi feito um rearranjo e a professora Kátia não podia mais dar aula durante a semana, então passou para o sábado. Só que sábado o Ricardo escolar não passa. Eu nem sabia disso. E a escola também mudou, nós mudamos de escola. E aí a gente tava morando um pouquinho mais longe, porque a gente teve que se mudar, e aí o Ricardo não passava, e eu lembro que não tinha como a gente ir, porque a gente tinha que pegar ônibus. E aí eu falei pra Clara, falei assim, olha, Clara, eu já decidi, eu vou pro projeto, independente de se precisar pegar ônibus ou não. E ela falou, você vai como? Eu falei, eu vou andando, a gente acorda 1 hora mais cedo, e a gente vai andando. Porque 1 hora antes a projeto. gente saía pra andar. O projeto era 8, começava 8, a gente acordava 6, se arrumava até as 7, 7 a gente saía. Então era um esforço que a gente entendia que ia valer a pena, né? Então todos os sábados até meio-dia a gente fazia o projeto e era isso, ia andando e voltava andando para poder participar. Eu acordava no mesmo horário, que eu já estava morando aqui na Tijuca, né? Aí saía daqui da Tijuca para ir lá para Bangu para dar aula para vocês. E eu comecei o curso no sábado por conta de uma aluna, a Keila, que ela pediu, que ela não estava conseguindo fazer durante a semana. Professora, monta. E aí a diretora deixou, a Rose, né? Permitiu que eu fizesse, maravilhosa. Ela permitiu que eu fizesse, né? Confiou em mim e a gente estudava lá, abria a escola, né? Neise, te amo, Neise. Neise ia lá, ajudava a gente, abria o portão, né? E a gente conseguia ter a aula ali os sábados. E aí você falava assim, então,
achei que isso ia valer a pena e valeu. Onde é que vocês chegaram? Conta pro Com pessoal. certeza valeu. Assim, uma coisa que ela falou foi, nós andávamos 1 hora, mas pior do que ir era voltar, porque a gente enfrentava o sol do Rio de Janeiro, Bangu. Então era muito cansativo, mas valeu a pena no sentido de que quando o projeto acabou, né, que chegou às épocas das provas, eu passei, a Clarissa passou nas escolas técnicas, eu fui estudar no IFRJ e depois, lá na frente, eu fui estudar na FAETEC, então... Mas depois eu conto essa história. Eu fui estudar na FAETEC, tivemos resultados e eu sei que o fruto do que eu aprendi no Abrindo Horizontes me possibilitou a estar nessas escolas técnicas e hoje eu posso estar fazendo a minha faculdade, porque é tudo a mesma coisa, determinação, estudo, então é isso, valeu muito a pena. Nossa futura nutricionista. Sim, E sim. Clarissa. E aí falando, né, por que foi importante participar do projeto, né, e eu disse que valeu a pena, porque a gente já entendia que ia valer a pena, porque a gente já via outros frutos, né, os ex-alunos que iam lá, davam seus depoimentos, falaram que tinham passado para a escola, que estava tendo um caminho muito melhor e mais fácil, né, do que os outros alunos que não tiveram essa oportunidade. Então a gente já tinha ali uma esperança, olha, se eu fizer isso, vai dar certo também pra mim, né? Porque acho que a gente sempre teve isso de a gente vai no ensino médio estudar em uma escola melhor, porque a gente não tinha condições naquele momento, mas se a gente pudesse estudar, a gente ia chegar lá. Então eu também passei pra FAETEC, pro curso que eu queria, que era produção de áudio e vídeo, que era um curso super concorrido, mas estudando, né, ali nos sábados, eu consegui passar para a escola. Então, valeu a pena por isso, porque a gente sabia que a gente ia, se estudasse, se dedicasse, a gente ia conseguir chegar lá e a gente chegou, né? E uma coisa que o projeto fazia, a professora Kátia sempre levava ex-alunos que estudaram, que tinham as mesmas realidades socioeconômicas, também raciais, enfim, para incentivar aqueles alunos, né? Só que às vezes eu olhava e falava assim, é impossível chegar no lugar dessas pessoas. Essas pessoas estão falando aí que passaram, a prova é difícil, e as pessoas sempre falavam assim, vocês só precisam ir, porque chegar na hora não é isso. Aí hoje eu sou essas pessoas que falam, vocês não precisam ir fazer a prova. É isso, acreditar. E a professora Kátia, ela dava um ensino assim pra gente, até principalmente mental e psicológico. Vocês vão chegar na hora da prova, vai ter aquela galera com a blusa, tropa do elite, as pessoas assustando vocês, vindo de cursinho. Aí isso preparou a gente psicologicamente. A primeira prova que nós fizemos, a gente encontrou essa galera todinha que vinha pra assustar. Só que o nosso psicológico estava preparado pra isso. E preparado até, de certa forma, pra errar. Porque eu lembro que eu não queria fazer a prova do NAVE e a professora Kátia falou, não, faz, se inscreva. Eu falei, mas eu não quero essa escola, tipo, pra que eu vou fazer isso? Ela falou, faz como treino, porque lá é a tua chance de errar. E se tu conseguir passar, ok. E aí eu fui com essa mentalidade de, vou treinar, vou ver como é que é a experiência de fazer uma prova, porque eu nunca tinha feito. E serviu exatamente pra isso. Eu cheguei lá, troquei a folha de rascunho com a folha da redação, tava super nervosa. Mas aí quando foi a prova da FAETEC, eu já sabia como funcionava, eu já sabia controlar o tempo, controlar a ansiedade, sabia o que poderia fazer ali naquele momento. Então foi ótimo, porque até, de certa forma, o erro tornou-se um aprendizado, né? Porque você falou a questão do erro, né? O medo de errar é um grande problema, porque você não tenta. Sim. Se você não tenta, você não ganha experiência. Então, eu falo isso muito com os alunos. Tem um rapaz que está ensinando a andar de bicicleta e ele fala para os pais, em 2 horas, se eu não ensinar seu filho a andar de bicicleta, eu devolvo o dinheiro. E ele consegue em 2 horas ensinar a andar de bicicleta. Qual é a estratégia dele? Primeiro vai com a criança com a rodinha, mexendo na bicicleta para a criança entender que dá para botar o pé. Sim. Depois ele tira uma rodinha e para a criança entender que dá para botar o pé e não vai cair. E depois ele tira a outra e a criança vai. Então, esse medo de cair, esse medo de errar faz com que a gente não tente. Como a gente não tenta, a gente não treina, a gente não aprende. Então, isso é muito importante. Por isso que eu falo sempre, faz todos os concursos. Por quê? Você vai pelo aprendizado. Se passar, tá no lucro. Exatamente. O objetivo é o aprendizado, né? E também não só
é questão de tipo de oportunidade. Por exemplo, às vezes o que ela queria era FATEC, mas se ela não passasse, ela tinha outras cartas na manga. A gente precisa ter cartas na manga. É isso. É o ser o que quiser, né? E não o que der. Ter as oportunidades. Então você tá lá e eu queria só o Pedro II. Aí não passou pro Pedro II. Qual é o seu plano B, né? Qual é o plano B? Qual seria a outra escola? Tem que ter o plano B, o plano C e o plano D. Porque é melhor a gente estar numa escola técnica do que estar numa escola estadual. Hoje em dia está muito precário o ensino. Então é melhor pelo menos você estar numa escola que vai te preparar para o ensino técnico. Que você vai escolher, né? Não, eu quero ir para aquela escola porque eu quero dar continuidade aos meus estudos. E vocês, assim, matemática, como é que era antes? Porque uma vez até eu estava fazendo um curso, aí a menina me falou assim, não, mas você precisa de matemática, você só ensina matemática. Como é que seus alunos passam para IPCAR, para o Colégio Naval, e os outros conteúdos? E aí eu sempre falo, eu ensino eles a aprender, né? Eu ensino eles a estudar, eu motivo e faço com que eles acreditem que são capazes e que conseguem chegar lá. E a partir daí eles aprendem a aprender, aprendem a estudar. E vão. Né? E assim, como é que foi aí com vocês? E a matemática? Eu posso dizer que sou de humanas, né? Então a matemática nunca foi ali o meu forte, né? Mas eu acho que o aprendizado principal é que ninguém nasce. Tem gente que nasce com dom, vamos dizer assim, pra matemática. Mas é uma coisa também que você adquire com o tempo. Que você tem que estudar, tem que se dedicar. E grande problema na verdade, dos problemas com a matemática é a interpretação. Então a gente conseguiu aprender isso nas aulas da professora Kátia. Ela falou que se você não ler, se você não entender o problema que está na tua frente, você não vai conseguir resolver aquela questão. E também muito acho que da resiliência. Tipo, você não vai conseguir fazer a questão assim de primeira, mas aí você tenta a segunda, tenta a terceira, vê um vídeo no YouTube explicando a matéria. Procura outros conhecimentos de outras formas para você poder entender aquilo. Então acho que foi uma relação de persistência, de entender que a gente não vai conseguir de primeira, mas que tentando você consegue se aprimorar e aí consegue passar, né? Comigo a relação com a matemática é algo até hoje desafiador, mas eu olho com um orgulho assim enorme. Por quê? Eu sempre fui das gêmeas, que sempre estudei mais. E a Clarice estudava 1 horinha e tirava 9.9 e tirava 9.8. Ela sempre tirava nota maior. E matemática eu sempre ficava de recuperação. Sempre ficava de recuperação. Eu nunca tive uma relação assim de aprender muito matemática, mas eu era muito dedicada. E assim, nunca repetia, eu ia pra recuperação, mas nunca repetia. E aí, quando eu fui pro IFRJ, né, que eu passei, eu tomei um baque com a matemática. Porque, infelizmente, o nosso ensino de matemática no Brasil é muito precário. Então, eu fui pro IFRJ, um colégio federal, que tem a química como a soberana, eu fui fazer química, só que química e física tem matemática. O tempo todo. O tempo todo. Então, se eu não sabia matemática, eu não sabia química e física. Olha que coisa linda. Então, e aí começou a minha luta contra o tempo, de aprender coisas que eu não aprendi no ensino fundamental, matemática básica, era o que me faltava. Então, eu no ensino médio, eu tive que voltar a pegar livro da 7ª série, 6ª série, 8ª série, e eu falo isso sem vergonha nenhuma. E aí, pra fazer a faculdade, eu falei, poxa, eu me dei super mal, tendo que ralar no ensino médio, e agora eu vou fazer faculdade, que eu faço faculdade de nutrição. É porque eu amo química e por isso que eu fui fazer no IF. E aí eu falei, cara, eu não vou fazer nutrição, não vou porque tem matemática. Eu não fui fazer nutrição enganada, porque antes de escolher o meu curso eu vi detalhadamente quais eram as grades, as matérias. E eu fui e falei, eu vou enfrentar o medo da matemática. Até hoje, eu tô no 7º período, eu enfrento a matemática. Para eu calcular uma dieta é pura matemática. Então, o que eu quero dizer? Não tem como a gente fugir da matemática no nosso dia a dia. A gente tá com a matemática quando a gente vai comprar um pão. É dinheiro, é troco. Então, assim, hoje em dia, eu assumi pra mim, eu não preciso ser perfeita em matemática. Mas eu posso tentar fazer os exercícios direitinho e eu vou conseguir. Com certeza. E assim, essa coisa, a epidemia do tem que ser perfeito, a epidemia do posso errar, a epidemia do que tem que ser inteligente, isso tem que acabar, porque a gente falando, né, assim,
A matemática é uma função cognitiva, é uma linguagem. Então, assim, não é eu sou de humano, eu sou de exato, o pessoal usa muito esse termo. Não existe o cérebro de humanas e o cérebro de exato, existe o cérebro humano, que tem tudo. Então, assim, a matemática, ela é uma função cognitiva. Então, assim, você vai usar ela em tudo, em tudo. E aí o que você falou, ela tá ali, você tá na física, você tá na química, você tá biologia, você tá no cinema. Você tá no cinema, você tá usando. Por quê? Você tá usando cognição, pensamento humano, raciocínio humano. Então, ele é linguístico, né? Então, assim, essa estrutura é importante, assim. E o que o projeto ajudou nessa matemática para vocês? E eu lembro do Rodrigo, o Rodrigo fez design na PUC, né? E ele passou pro Pedro II. Aí ele falou assim, professora, quando eu cheguei no Pedro II, eu descobri que a matemática não era a minha praia. Eu fiquei em recuperação os 3 anos de matemática. Aí eu falei, eu sempre soube que a sua praia era a arte, porque é um artista incrível, né, o Rodrigo. Mas a matemática foi é o que eu sempre falo, ou ela é a ponte, vai te levar lá onde você quer, ela é o muro, que vai impedir que você passe, né? Que é o que ele queria ir para o Pedro II, ele queria ir para a faculdade, fazer design, né? Desenvolver o potencial dele, como você desenvolveu o potencial na arte, na dança, sim, na química, mas ela é a estrutura cognitiva, a estrutura lógica que você precisa para esse desenvolvimento. Eu acho que se não tivesse passado pelo projeto, como é que seria essa matemática? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Então, porque, por exemplo, no projeto eu aprendi a ver a matemática de uma forma mais tranquila. Porque, por exemplo, a gente tinha muitos jogos no projeto. Era jogos de raciocínio lógico. Uhum. Então a gente foi apresentado uma matemática de uma forma também mais lúdica. Então, assim, antes era algo muito pesado, a matemática, sabe? E aí ter mostrado a matemática no projeto dessa forma foi assim como ter mostrado que era uma matéria como as outras. Assim como o português, assim como geografia, que só literalmente a gente precisava de só mais um tempo, de mais dedicação. Sim, com certeza. E assim, esses projetos, assim, ter o projeto dentro da escola. Primordial, né? Eu acho que foi o que fez toda a diferença na nossa trajetória, porque, assim, em casa, a gente sempre teve um incentivo da minha mãe dizer, olha, eu quero que meus filhos vão para a faculdade, eu quero que vocês façam faculdade, eu quero que vocês estudem. E a gente tinha o exemplo da minha irmã. Mas só ali um incentivo sem ter alguém para estar guiando, para estar dizendo o que você precisa fazer, onde encontrar esse tipo de informação, que a gente, de certa forma, buscava, mas a gente não encontrava. Quando a gente foi para Presidente Médici e encontrou a professora Kátia, a gente tinha. Eu lembro que entrava assim para ser aluno dela, ela dava uma folhinha e ali naquela folha tinha todos os colégios das escolas técnicas e todas as faculdades e lugares que a gente poderia fazer pré-vestibular. Então, basicamente, ali ela já estava dando o nosso... já dava trajetória. Você está aqui no ensino fundamental, mas você vai para o ensino médio, depois do ensino médio você vai passar para o pré-vestibular e para você alcançar essa faculdade. Então, era de uma forma ali, eu tinha todo já, era só escolher, eu quero ir para essa faculdade, eu quero fazer esse pré-vestibular e esse curso. E eu já tinha, desde muito cedo, eu escolhi o curso que eu queria fazer. Eu queria estudar cinema e eu queria estudar cinema na UF. E nenhuma outra faculdade, porque eu entendia que faculdade pública era o que eu queria fazer. Eu não queria estudar em privado, né? Era um desejo meu. E aí, com a professora Kátia, eu lembro que eu peguei ali e falei, qual escola técnica que tem alguma coisa ligada a cinema, né? Eu participava, acho que a importância também de ter projetos sociais, exato, né? Na escola e na verdade na vida do ser humano, né? O projeto social ele tem essa função de te mostrar caminhos e oportunidades. E aí eu na escola, o curso que eu falei que eu não fazia, que eu fazia um curso de introdução à linguagem cinematográfica. E eu era apaixonada simplesmente por cinema, por entender de como fazer um filme, de como se dava o processo de edição. E aí eu falei assim, olha, professora Kátia, um dos problemas, eu falei, eu quero nada, porque nada não vai ter cinema. Eu quero cinema. E aí eu falei, eu quero isso. E aí eu peguei a listinha que ela tinha dado das escolas e achei lá, Adolfo Bloch. Adolfo Bloch tinha um curso de produção de audiovisual, então eu falei, é pra lá que eu vou, não tem outra alternativa, porque é isso que eu quero fazer.
E então ter esse contato, ter alguém que trouxe essa informação dizendo, olha, você pode ir pro NAF, que tinha aula de roteiro, e você pode ter uma formação mais completa na FATEC. Então foi importante porque eu pude ali escolher e me preparar para o que eu queria, né? E fez toda a diferença até hoje, faz diferença na minha vida. Esse é o que é o projeto de vida, né? Então hoje já estão falando muito, né, do novo ensino médio, de ter o projeto de vida no ensino médio. Eu já faço projeto de vida há mais de 20 anos, desde o ensino fundamental. Então, assim, isso é uma outra coisa que eu queria perguntar a vocês. O que vocês acham dessa história de projeto de vida só no ensino médio, se mais de 50% da população dos jovens de escola pública nem chegam no ensino médio? Deixa eu responder uma pergunta que eu não consegui responder para entrar nessa daí. Primeiramente, o projeto já fala, né? Projeto Horizontes. Ele é muito amplo e o nome já diz. Horizontes, ele aponta um horizonte para você. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer o Projeto Horizontes, a importância de você estar rodeado de pessoas que estão com pensamentos positivos, otimistas, e isso te leva também para cima. Todo sábado eu tava com uma galera que pensava em passar em colégio técnico, que pensava em estudar numa escola militar. Então, aquilo já guia o norte para você. Tem pessoas que vão com as outras, mas se elas estão acompanhadas de pessoas que têm objetivos, vai dar certo, por mais que elas estejam indo porque todo mundo tá indo. Sim. Por exemplo, eu e Clarissa sempre andamos com pessoas que queriam uma escola técnica, que tinham uma visão de futuro. Então, independente se a gente não tivesse na hora, alguma hora a luzinha ia ligar. Sim. Porque você tá rodeado de pessoas que te impulsionam, é importante. E a gente teve isso, o projeto tinha isso. O projeto mostrava pra gente faculdades, mostrava pra gente escolas técnicas, e pra mim foi isso. Ele me apontou, eu lembro que com 14 anos eu pensei assim, quando eu fiz a prova pro IFRJ, eu vou pro IFRJ, vou fazer Química dos Alimentos, quando eu terminar, vou fazer nutrição. Ali eu criei um plano de carreira, com 14 anos de idade. Hoje eu tenho 24 anos, 10 anos se passaram, eu tô nesse meio plano de carreira. Ou seja, e aí quando a gente fala de alunos que não têm esse plano de carreira, eles só estão indo porque tá todo mundo indo. Isso aqui, eles não estão acompanhados com pessoas que têm uma visão de futuro ampla, de horizonte. Sim, e na live que a gente fez, né, com a Sil, você falou dessa proteção do namoro para depois. Sim. Eu comecei a namorar muito tardiamente. Eu comecei a namorar, acho que tinha 22 anos. Eu comecei a namorar com 22 anos porque eu sempre falei, eu não vou namorar agora. Porque não faz sentido pra mim namorar agora. Porque pra mim o objetivo agora é eu estudar, é eu pensar em passar em colégios melhores. Porque você tem que ter uma motivação. A nossa motivação, ela pode ser, porque eu quero melhorar de vida, porque eu não aguento mais ser pobre, porque eu quero mudar de casa, eu quero dar uma vida melhor para os meus pais. Você tem que ter um objetivo, você tem que ter uma meta. Se você não tem uma meta, o estudo ele não vale de nada, porque você não tem uma motivação. É isso que gera todos os dias, você cansado, abrir o caderno e estudar. Você lembra, eu tenho que estudar porque eu quero dar algo melhor para os meus pais, eu quero sair dessa realidade. Então, assim, o conselho que eu dou para as meninas, principalmente hoje, que é o Dia Internacional das Mulheres, foquem no futuro de vocês. Deixa pra namorar depois, sabe? Porque senão a gente sempre vai ficar repetindo um ciclo de ficar dependendo de homem, dependendo dos nossos maridos. E a gente tá hoje numa sociedade que as mulheres estão independentes. As mulheres, elas estudam, elas trabalham, elas vão atrás. Então foquem no futuro de vocês, se priorizem. Priorizem primeiro o ensino, porque na hora certa vai chegar o momento de se relacionar. Não, e você vê, por exemplo, a maioria das meninas que gravidez na adolescência, né? Aí muito desses, mais de 50% das jovens da escola pública que abandonam, né, o ensino, não fazem o ensino médio, muito é por conta de gravidez na adolescência. Ano passado eu fiz um projeto lá na FATEC que foi os sonhos perdidos. E quem fez sobre a parte de feminicídio se assustou. De meninas na cadeia, meninas presas, porque se envolveram com rapazes,
né, envolvidos com drogas, com tráfico, com roubo, e eles saem e elas ficam presas. Então, meninas até tendo bebês dentro da cadeia. Então, que vida difícil, né? Que sonhos perdidos, né? De milhares e milhares de meninas e mulheres. Porque ao invés de focar no que é mais importante, que é a autonomia, que é a liberdade, né? Que é a segurança delas, vão buscar essa segurança no outro. Sim, eu acho que a gente está falando relacionada a isso, essa questão da autonomia das mulheres, acho que se liga muito bem ao plano de vida, porque, na verdade, a maior parte das mulheres, elas reproduzem aquilo que elas viram a mãe delas tendo dentro de casa. Então, se a mãe, se a avó e a bisa foram donas de casa ou não tiveram maridos agressivos, inconscientemente elas também reproduzem aquilo, elas nem acham que estão fazendo aquilo porque a mãe fez, porque tiveram o exemplo, mas é porque para elas é normal. É um ciclo. Acaba sendo um ciclo vicioso que elas não têm conta, e é por isso que é importante ter um plano de vida o quanto antes. Eu acho que essa é a função de dentro das escolas, porque a criança ela não tem que entrar só para brincar, ela tem que entrar e ser apresentada à arte, ao esporte, além dos estudos, porque o ser humano ele não é só isso, sabe? Tipo, ir pra escola, tem que ser apresentado a outras formas de ensino, porque acaba juntando tudo. Então, a gente teve a oportunidade de ter isso, de ter esse plano de vida muito cedo, por ter esse exemplo dentro de casa. Mas outras pessoas a gente entende que não tem e acaba reproduzindo esses comportamentos. E a escola foi, assim, um lugar que mostrou muito pra gente as oportunidades. Eu e Clarissa, nós sempre fomos alunas que fazíamos todos os projetos da escola. Eu lembro que eu e Clarissa, a gente sempre estudou de manhã. Então a gente pegava de 7 até meio-dia. De 1 até as 5 a gente ficava na escola fazendo projeto. E não era obrigatório da escola, não. É porque nós aproveitávamos todas as oportunidades. As oportunidades, elas passam e não tem como a gente voltar atrás. Então, por exemplo, eu fazia luta, eu fazia o projeto de cinema. Hoje eu não faço cinema pra nada na minha vida. Mas eu fiz cinema. Eu fazia o projeto Horizontes. E o projeto, por exemplo, o projeto de luta. A senhora quer falar Lutando por um Brasil Melhor. O professor Enoá vai estar aqui com a gente, uma live com ele. Então, lá na Presidente Médici, em 2004, surgiu 2 projetos juntos, né? O meu projeto Horizontes, né? Abrindo Horizontes, e o do Enoá, Lutando por um Brasil Melhor. Continua lutando aí. A Clara fez o projeto junto. A Jordana fez, a Jojo Todinho, ele já saiu no Globo Esporte junto com ela. Jordana fruto também do projeto do Enoá. Então, a importância de ter projetos dentro da escola pública, feito por professores da própria comunidade, da própria escola, assim, os frutos estão aí, né? Tá aí para todo mundo ver. Então, assim, é importante, e aí a sua fala, a gente pensar hoje que a gente está falando sobre mulheres, né, no Dia Internacional das Mulheres, essa ancestralidade, porque eu descobri aos 50 anos, né, que a minha bisavó era indígena, Puri. Então, como a história dos indígenas foi apagada, a ancestralidade foi apagada, pelo que a gente sabe, que o nome dela era Madalena, e obviamente não era, os indígenas receberam nomes cristãos, né? Eu não sei nem qual era o nome originário dela, mas sei que ela era Puri, então tenho buscado resgatar isso, mas a minha bisavó vem de uma violência, né? Do colonizador. Ela foi o que a gente chama de caçada no laço, então os puris foram dizimados e as mulheres foram apropriadas, né? Então, e aí a gente não sabe muito desse resgate da história dela que foi apagada. A gente sabe, eu sabia da minha história europeia, minha avó italiana, meu outro avô espanhol, minha outra avó portuguesa, mas a minha bisa indígena não sabia, né? Então, ela vem dessa violência. A minha avó, que era portuguesa, veio também fugindo de uma violência lá em Portugal, de abusos sexuais. A minha mãe sofreu violências de física, meu pai era muito violento também, porque essa história de pobreza, de ignorância, de dominação vai ficando.
E a minha mãe sempre dizia para mim, não quer passar por isso? Estuda. Então, eu não sabia onde eu queria chegar, mas eu sabia de onde eu queria sair. E quando eu entrei para a escola pública, eu sabia de onde eu queria tirar minhas alunas, né? E meus alunos. E assim, é o que a gente está lutando até hoje. Porque eu fico assim, as meninas desprezando o ensino, desprezando a educação, desprezando a oportunidade de ter liberdade. Porque essa dominação, ela tem que acabar, né? E vocês, da ancestralidade de vocês, né? O quanto o negro sofreu essa violência, foi apagado, foi escravizado e não se valorizou a inteligência, até porque, né? Especialmente a matemática, né? Você vai dar uma disciplina que ensina a pensar, raciocinar, perceber padrões, resolver problemas e argumentar. Peraí. Isso é muito poder para você dar para alguém que você quer dominar. Sim. Para quem eu quero dominar, eu digo que ele é burro, né? Que ele não consegue, que isso é muito difícil para ele, que ele jamais vai conseguir isso. Porque é uma maneira de eu dominar. De controlar. Então, assim, essa luta que vocês são exemplos, por isso é o quadro Heroínas da Escola Pública. Vocês são heroínas porque vocês conseguiram, né? Então, assim, já no ensino fundamental, tu já viajou para fora, né? Conta a história do projeto da escola que ela conseguiu viajar para o exterior. E agora a menina, assim, super europeia, né? Assim, já foi para Paris, já deu umas viajadas, uns rolezinhos lá, através do estudo. Então, a menina ali de Bangu, de uma comunidade de Bangu, viajou o mundo. Quando eu fui para a Áustria, assim, e a Hungria, que era o meu sonho de ir para lá, quando eu cheguei lá, eu falei, caraca, eu tô aqui. Então, assim, quando você tá lá no exterior, eu já fui para Portugal, já fui lá em Paris, já dei uns rolezinhos lá por lá também, né? E quando eu tinha 12 anos, eu nem Madureira, né? Nem Madureira era longe pra caramba. Teve um dia que eu me perdi e vim parar aqui na Tijuca. Eu não sabia nem o que era Tijuca, né? Moro aqui já há mais de 10 anos. Mas eu me perdi, sério, eu me perdi. Peguei o ônibus e vim parar aqui. Aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, eu não sabia nem voltar, não sabia nem o que era Tijuca, nem onde que era isso. Aí eu vi um ônibus que tinha escrito Tijuca, Cascadura. E eu sabia que o 918 era Cascadura Bangu. Eu falei, se eu chegar em Cascadura, obviamente, se eu chegar em Cascadura, eu pego o 918, que eu sei que o 918 me leva de volta pra casa. E foi minha sorte, né? Que eu podia deixar em outro lugar, em Cascadura, totalmente diferente. Deixou próximo, eu consegui pegar o 918 e voltar para casa. E de repente a gente tá lá no exterior, como é que é isso? Conta a expressão. Como eu sempre falei, acho que eu sempre busquei oportunidades. E uma coisa que a professora Kátia também ensinava é a gente criar as nossas próprias oportunidades. E uma coisa que eu tenho hoje, eu acho que é tatuado na alma, que a professora Kátia falava assim, olha, sonhe grande, mas sonhe mesmo. Porque se você não chegar lá onde você quer, você vai chegar muito próximo, você vai chegar em um lugar onde você vai se sentir muito confortável. E sonhar, então, se sonhar de graça, vamos sonhar. Você é o limite. Se é grande, se é pequeno, gasta a mesma energia, vamos a mesma energia. E então eu falei, eu vou sonhar. E eu lembro de, já, como eu disse, eu sou uma pessoa muito decidida e muito rápida, né? Raciocínio lógico pra mim. Então ali eu decidi, olha, eu quero a escola técnica, depois da escola técnica eu vou fazer o pré-vestibular e do pré-vestibular eu vou entrar na UF. Quando eu entrei na UF, acho que vale a pena até falar um pouco do projeto do... Pré-vestibular, né? No pré-vestibular, porque é sobre isso que eu tô falando de criar oportunidades. Quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, eu sabia que eu tinha ido para a FAETEC, porque a FAETEC ia me oferecer o melhor ensino técnico que eu poderia no Rio de Janeiro. Mas, em contrapartida, eu também sabia que o ensino médio, né, não seria o melhor. Então, eu falei, eu preciso me preparar. Só que a professora Kátia é a professora de FAETEC, sabe que no último ano o aluno tem projeto final para apresentar, tem estágio e 20 disciplinas. E eu estudava de segunda a sábado. Então, domingo era o que eu tinha pra fazer tudo. E eu falei, olha,
realmente acho que não vai dar certo. Eu fiz o pré-vestibular, eu consegui uma bolsa no Elite, fazia o Elite, fazia estágio e estudava as 20 disciplinas. Mas quando eu fiz o Enem, eu não consegui de primeira passar. Eu passei para Geografia, que era um curso que eu também tinha vontade de fazer, mas eu sabia que não era a minha primeira opção. E se eu estava estudando, eu estava estudando para minha primeira opção. Larguei a faculdade de Geografia e fui me dedicar só para o pré-vestibular. E aí o Globo, eu tinha visto no jornal que o Colégio PH estava abrindo um processo seletivo. E eram 50 vagas. E eu falei assim, 50 vagas, bora! Só precisa de uma, Só né? precisa de uma vaga. Vai sobrar bora. 49. Fui lá fazer a inscrição. E aí me assustei logo de cara, porque eu recebi o número 218. E eu falei assim, 218, 50 vagas. E aí eu fui fazer a proporção de alunos e falei, nossa. Mas eu ainda estava muito positivo. Eu falei, eu preciso de uma vaga e vai. No dia que eu fui fazer a prova, eles colocaram a lista, era a primeira parte da manhã, era a prova que você tinha que fazer, e no segundo era a entrevista. E eu fui procurar a minha listagem para ver em qual sala eu tava. E aí eu descobri que eram mais de 500 alunos para 50 vagas. E aí eu falei assim, desesperada, mas estou aqui, vamos. Fiz a prova, fui fazer a entrevista, e aí no final eu consegui, passei, entrei nas 50 vagas que tinha, né? Eles até abriram ali, fizeram 60 vagas, mas eu consegui. Só que era um esforço muito grande, porque além de eu ter lutado para conseguir uma vaga entre os 60 alunos, eu tinha agora que lutar para me manter no curso, porque era na Tijuca, era aqui, e eu morava em Bangu, e é contramão. Era muito ruim chegar. E o curso era à noite. Uma mulher estudando à noite, uma menina tinha 18 anos. Então a minha mãe ficava muito preocupada, porque você como mãe fica preocupada. Minha filha eu tinha que ir pro centro do Rio, pegar um ônibus para chegar em Bangu. Então às vezes eu chegava em casa meia-noite. Pra quem não sabe, são 40 quilômetros. Avenida Brasil. A distância é bem grande. E eu falei, não, eu vou fazer isso porque eu tenho um objetivo. E, então, assim, o pré-vestibular foi ótimo, eu consegui acessar uma oportunidade que era um estudo que era particular e era privilegiado, eu tinha espaços, eu tinha acesso a psicóloga, eu tinha um estudo personalizado pro Enem e para outras provas, né, para UERJ, PUC. E eu só consegui porque eu queria essa oportunidade. Eu vi ali que tinha um pré-vestibular e eu falei, vou correr atrás, vou estudar e vou fazer a prova e conseguir. Então, é importante também a gente ver as oportunidades que a gente tem, mas também criar as nossas. A gente tá antenado a olhar na internet, a olhar no jornal, por mais que hoje em dia quase ninguém vê, mas ainda tem oportunidades pra gente acessar. Então, que vocês consigam acessar, procurem essas informações, porque faz a diferença, né? E aí, agora acabando a história do pré-vestibular, quando eu entrei na UF, eu vi que o meu plano que eu tinha feito ali tinha acabado, porque agora eu consegui conquistar tudo. Eu tinha conseguido a escola, tinha conseguido o pré-vestibular e a faculdade. E eu falei, o que falta agora pra mim? Eu falei assim, agora falta o mundo, né? Eu falei, mentira! Falta só o mundo. Desculpa aí. E aí Aí Bangu venceu, né? Bangu Isso aí. E aí eu cheguei, eu lembro que eu falei assim, eu quero estudar fora, eu quero fazer intercâmbio. E a julgar pela minha realidade que eu tinha, eu nunca ia conseguir fazer intercâmbio, porque era muito caro. Eu lembro que eu cheguei a entrar em contato com uma faculdade dos Estados Unidos, e aí quando eles me deram valores em dólares, eu fiz a conversão e eu falei, não vou conseguir, é impossível, era muito caro, porque além de hospedagem do curso, tinha alimentação, tinha tudo pra conseguir, eu falei, não vou conseguir. Mas aí na faculdade aquilo foi gritando dentro de mim, eu falei, não, eu vou. Entrei em contato com algumas faculdades internacionais, né, de Portugal, e perguntei, como que vocês fazem? Tem bolsa? E ela falou, olha, para essa faculdade específica a gente não tem bolsa, mas você pode tentar o programa. Então, é o que eu falei, eu criei mais uma vez, eu sou muito tímida, mas eu tive que barrar essa timidez e falar, eu vou entrar em contato com a faculdade, porque é por e-mail, a pessoa não tá nem me vendo. E entrei ali e ela me deu um caminho, olha, você pode tentar esse link aqui que vai te dar um processo seletivo. Me inscrevi no processo seletivo achando que eu não ia passar, porque foi muito corrido, faz carta de motivação, né, para se apresentar, junta a documentação do ensino médio e faculdade e mandei.
E aí eu lembro que quando chegou a notificação, falou, olha, você passou, você tá interessado em estudar com a gente? Na hora Não, nem pouco. eu chorando, acordei a Clara, falei, Clara, passei, consegui. Só que aí a gente conseguiu a bolsa, né? Mas a bolsa ela cobria hospedagem, né? Moradia e alimentação. Então ainda tinha, né, a passagem para custear e né, além da passagem tinha seguro também para contratar. E aí eu falei assim, agora como é que vai, né, isso? E aí a Clara tinha dado a ideia, falou assim, vamos fazer uma rifa na internet? Fazer uma vaquinha. Ela é muito tímida, então, tipo, pra ela, na cabeça dela, pedir na internet era, assim, um absurdo. E que eu também tive um aprendizado, né, porque eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ir pelo meu braço, mas existem muitas pessoas ainda boas, e existem muitas pessoas assim, que querem me ajudar. Eu lembro que eu falei pra professora Kátia, falei pra outra professora de cinema, ela falou, não, bota essa vaquinha na internet, porque vai dar certo. E aí eu coloquei, aí eu fui surpreendida com pessoas que eu conhecia, com pessoas que eu não conhecia, todo mundo ajudando, contribuindo, compartilhando. E eu falei, nossa, se eu não conseguir o valor que eu preciso, pra mim tinha valido muito a pena. Porque eu vi o amor, as pessoas me incentivando. As pessoas compartilhavam muito. Eu fiquei assim, o tanto que chegou a vaquinha, eu fiquei... E também não só isso, a gente vendia trufa. Todo domingo eu ia pra igreja e eu falei pra ela, eu vou te ajudar vendendo trufa. Eu vendia trufa todos os dias pra ela ir pro intercâmbio. Então existem certos sacrifícios que as pessoas só veem, tipo, a vitória. Mas não vê os sacrifícios mesmo, não vem. A gente falou isso, né? A pessoa olha pro palco, né? Nossa, né? Mas não é do nada, nada é do nada. Né? Ver uma fotinho, né? A primeira foto que eu postei, né? Eu lembro da legenda, eu falei, a europeia chegou nesse perfil, né? Mas eu sabia o esforço que eu tinha feito, né? A Clara falou de fazer trufa. Nessa época eu falei, eu tenho que arranjar um trabalho porque eu preciso de fazer dinheiro, eu não posso contar só com a vaquinha, porque ali eu sabia que tinha pessoas me ajudando, mas eu também preciso mostrar esforço. Eu não posso ficar de braços atados sabendo que o sonho é meu, o sonho é nosso. A professora Kátia, ela tá aqui para ensinar, para motivar, para incentivar a gente a alcançar nossos sonhos. Mas a meta minha, o objetivo era meu, né? Então sou eu que tenho que correr atrás. E aí eu lembro de que de manhã eu ia pro Jovem Aprendiz, arranjei um Jovem Aprendiz assim. Aí eu trabalhava, voltava, que era em Ipanema, eu era em Bangu, então a distância também era bem grande. Chegava em casa, assistia a aula da faculdade, acabava umas 10 da noite, e aí 10 da noite eu começava a fazer a trufa, porque a Clara vendia os domingos na minha igreja, na igreja dela, né? E a minha irmã também levava pra um grupo de professoras, porque a minha irmã é professora, e as professoras falavam, não, traz que a gente vai comprar as trufas. Então, e aí eu trabalhei em festa, virei social media de 2 páginas na internet, eu fiz de tudo pra conseguir. E quando eu cheguei, né, eu cheguei pra embarcar, que eu entrei no avião e sei que eu falei, eu consegui, né? E aí eu entendo que não é só eu que tô conseguindo, né? São várias pessoas que lutaram por eu conseguir, né? É a escola pública que vence, é Bangu que vence, é a professora Kátia que vence, né? São todos os professores que passaram por mim, são todas as pessoas que me ajudaram a conseguir esse feito, né? Cheguei em Portugal achando que eu ia só conhecer Portugal e ponto. E não conheci Portugal, né? Conheci praticamente a Europa inteira, viajei um pouco. Então foi até muito mais do que eu sonhava. E eu acredito que é isso, que quando a gente tem um objetivo e a gente batalha por ele, a gente consegue até mais do que a gente tinha como meta inicial, né? Então eu acho que se eu já posso deixar aqui uma dica para as pessoas que vão escutar a gente ver, é que não desistam do sonho de vocês, tenham como objetivo aquilo que vocês querem, mas também batalham por isso. Porque as pessoas, elas só também colocam fé no teu sonho se você acreditar primeiro e se você batalhar. Então, e de resto, você vai conseguir, porque eu não sou diferente de ninguém, todo mundo pode. Sim. Essa coisa que ela tá falando, né, de criar oportunidades, como a Clarice, ela tava no ensino... Já estava na faculdade, a minha história no ensino médio é muito louca. Eu estudava no IFRJ, depois eu vi que não era isso, porque eu tive muitos contratempos, a minha saúde mental estava muito debilitada, então eu precisei dar um passo atrás. E aí eu fiz um outro concurso, eu voltei ao ensino médio todo de novo, fui para a FAETEC.
E aí... Diga-se de passagem, pra mim, que escola daí. Diga-se de passagem. A Novo Bloco eu fiz técnico em dança. A minha escola. Técnico em dança. E assim, foi um dos melhores 3 anos da minha vida. E eu fiz o técnico em dança. Mas não é porque deu errado lá atrás que daria errado pra minha vida toda. E tem uma frase que me acompanhou. Exatamente isso que eu vou falar agora. Se tem uma frase que eu acompanho, porque nos meus olhos, naquele momento, tava dando errado. Às vezes ter dado errado foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. No meu caso, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido ter dado errado no IFRJ. E pra muita gente era, caraca, federal, você saiu da federal. E eu me assustava com isso. Eu tinha medo do que as pessoas iriam falar. Mas se tem uma coisa que a gente precisa saber, é que muitas pessoas não vão entender o nosso caminho. E é uma frase que corre muito pela internet, mas tá tudo bem, quem tem que saber do seu caminho é você. Exatamente. Eu sabia do meu caminho, eu sabia que independente de aonde eu estivesse, eu iria chegar onde eu queria. E aí eu fiz pra FAETEC, e aí surgiu a oportunidade também de eu fazer esse pré-vestibular no PH. É o que eu falo, eu e Clarice, a gente sempre aproveitou todas as oportunidades. Aonde tem projeto social, eu tô dentro. Eu tô dentro, porque, gente, moro em Bangu, não tenho muitas condições, então a gente vai. E aí eu tive que fazer a prova, passei, e aí também tinha as mesmas questões, voltar à noite. Eu ficava o dia inteiro fora. Eu tinha 20 anos e eu ainda fazia ensino médio com 20 anos. Então tem gente que tá assim, nossa, eu repeti, eu reprovei, tô com 18, 19 anos e ainda tô no ensino médio. Eu com 20 anos eu ainda tava no ensino médio. E eu falo isso sem vergonha nenhuma. E aí, com 20 anos, eu ia pra escola, que era integral, eu ficava de 7 até as 3. Aí, quando eu saía de 3 horas, eu ia pro PH. Eu estudava em São Cristóvão, eu ia pro PH, que é pertinho, na Tijuca, só que o curso começava às 6h20. Então eu falava, eu não vou perder tempo. Eu ia pra biblioteca do curso e ficava estudando até 6 horas, e aí de 6 às 9 era o curso. E eu chegava em casa às 11 horas da noite, pra jantar, tomar banho e acordar no outro dia 5 horas da manhã pra estar na escola às 7. São sacrifícios que vai ter um tempo que você vai precisar fazer, mas são necessários. Hoje, a gente tá colhendo esses frutos. Hoje eu tô no 7º período da faculdade de nutrição. Assim, eu tenho um orgulho enorme por fazer minha faculdade de nutrição. Hoje é o Dia Internacional da Mulher e 94% das mulheres nutricionistas, a população da nutrição são 94%, então eu faço parte desse número, dessa estatística, eu fico muito feliz por isso. O nosso Conselho Federal de Nutrição postou isso, que 94% das mulheres estão na ciência. Então, você estava falando de ancestralidade, de tudo mais. Quando a gente vence esses ciclos, você olha pra trás e você fala, caramba, eu consegui, eu morava em Bangu, eu era filha de mãe solteira, escola pública, não foi só o filho da patroa que venceu, não foi só o filho do empresário que venceu, fui eu, a minha realidade, escola pública. Isso é muito forte. Isso, sabe, é muito grandioso. Tem uma astronauta que foi a Catherine Johnson, a gente estava falando sobre a matemática. Por muito tempo as mulheres foram apagadas da história. O tempo todo a gente está sendo apagada. A gente luta o tempo todo pra gente estar sendo relembradas. E a gente só foi saber dos feitos de Catherine Johnson agora em 2016, quando saiu o filme Estrelas da Linha do Tempo. Eu não sei se vocês já viram, mas é um filme maravilhoso. E o que Catherine Johnson fez? Ela era responsável por liderar algumas mulheres afro-americanas para enviar o primeiro homem à Lua. Ela calculava. Todos os cálculos foram feitos por essa equipe de mulheres. E sem esses cálculos, não teríamos um homem na luta. Existia, né, uma corrida espacial e de União Soviética, Estados Unidos, e mulheres ajudaram a enviar o primeiro homem na Lua. Então, assim, hoje a gente está comemorando esse Dia Internacional das Mulheres, mas a gente precisa lembrar, eu também quero ser como uma Catherine Johnson, eu quero fazer diferença na minha sociedade, eu quero ser relevante. Então, eu tenho certeza que Catherine Johnson, ela sofreu muitos preconceitos, ela foi menosprezada por ser mulher e tudo mais. Os Estados Unidos passavam por uma situação, né, de segregação racial. Imagina aquelas mulheres da NASA, negras, e passavam por isso. Então, assim, lutem pelos seus sonhos. Nem entrar na biblioteca, elas podiam pegar livro. Na biblioteca. Nem entrar. Nem entrar na universidade e sentar na sala de aula com nenhum. Elas podiam. Então, assim, lutem pelos seus sonhos, acreditem em vocês.
Nós podemos liderar todos os lugares, a ciência, a arte, a comunicação, em todos os lugares a gente pode. Sim, com certeza. Você falou aí de NASA, lembrando agora, voltando lá para o fundamental, as Olimpíadas de Astronomia que vocês participaram. Quais Olimpíadas vocês participaram? Se isso foi importante para vocês participar dessas Olimpíadas lá no Fundamental? Acho que a gente participou da Olimpíada de Astronomia, Física, de Matemática. Eu lembro que a de Matemática, né, era a que eu mais participava. E eu disse aqui, né, porque humanos, sou de humanos, mas eu lembro que eu fiz a prova, né, da Olimpíada de Matemática e eu consegui passar, né, passei na primeira fase. Então, pra mim isso significou muito, porque eu acho que muitas das vezes a gente coloca preconceitos na nossa mente de que matemática é difícil, de que a gente não vai conseguir, desiste. E eu tinha um pouco com isso, né, e quando eu fiz a prova, eu fui lá fazendo os cálculos, eu passei pra Olimpíada, falei, poxa, até que eu não tô ruim não, né, passei pra Olimpíada, mas foi muito importante pra Alice, né? A gente montou um foguete e aquela experiência ensinou muito, porque eu lembro que a gente montou o primeiro foguete e não deu certo. O lançamento. O lançamento não deu certo. Aí só no segundo que deu certo. E aí isso nos ensinou muito sobre persistência, né? De você continuar independente do resultado. Na segunda vez deu certo. Então, foi assim, além de tirar o aluno ali da sala de aula, fazer o aluno na prática, né? Eu lembro que tinha uma atividade também de como ver o sol e saber qual horário era mais ou menos. Então tinha um ponteiro, a gente ia pra... Carlinha lá ensinar. Então, assim, são coisas que... 10 anos, eu acho que já tem isso. 10 anos atrás. E eu lembro ainda, porque foram experiências que foram tiradas da sala de aula, né? A gente ia pros corredores, pra área externa, e era muito interessante, então, pra gente ver que a educação, ela vai além da sala de aula, né? Sim. Ela precisa estar em outros lugares. Então, fazer as Olimpíadas e construir, né, o foguete foi uma das melhores coisas, né? Era divertido, a gente estava aprendendo. Eu sempre amei astronomia, tanto que eu aqui nada. A pessoa já Eu sempre fui apaixonada por ciência. Com 10 anos eu me apaixonei por ciências, tanto que eu faço nutrição. Eu sempre falei, eu vou ser cientista. Foi por isso que eu parei no IFRJ da vida. Eu sempre amei ciência. E daí, quando teve a oportunidade de fazer a Olimpíada de Astronomia, eu me sentia astronauta fazendo aquelas Olimpíadas, fazendo foguete. Eu achei que a gente não tinha acesso a isso. Aí, do nada, a gente começou a ter acesso à Olimpíada de Astronomia numa escola pública. A gente começou a fazer foguete. Eu nunca passei nas Olimpíadas de Matemática, confesso aqui. Mas eu sempre fiz, sempre tentei. Porque eu pensava, isso é importante para o meu futuro, isso é importante para o meu desenvolvimento. Então eu sempre fazia. Por exemplo, cada coisa que a gente faz não é deixada para trás, é agregado. Por exemplo, eu fazia Olimpíada de Astronomia, hoje eu faço nutrição. É uma ciência que estuda os alimentos. Nada é jogado para trás. Hoje eu tô aqui com a minha blusa NASA falando sobre ciência no Dia Internacional das Mulheres. Exatamente. É tudo que você vai aprendendo, vai agregando, assim, quem você é. E você me lembrou um aluno uma vez, que ele falou assim, sabe para que eu vou aprender isso? Não vou usar isso para nada. Falei, bom, vamos lá. Primeiro, que você não sabe para que vai usar, já está dizendo que não vai usar para nada. Segundo, você lembra de todas as coisas que aconteceram na sua vida desde que você nasceu? Não. Então, só que tudo que aconteceu na sua vida desde que você nasceu, na verdade até antes, serviram para formar quem você é hoje. Então, tudo que você está aprendendo servir para formar quem você é. Né? Então, o que você falou é maravilhoso. Vai sempre agregando. Ah, mas não vou fazer isso porque eu não quero, porque eu não gosto, porque eu não sei para que serve. Cara, aproveita o que vocês estão falando aí. Aproveita as oportunidades, caça as coisas que vão aparecer. Oportunidades, entra na luta olímpica, entra no projeto de cinema, porque entra na participação das Olimpíadas escolares, porque isso vai ampliar, abrir os horizontes, isso vai mostrar coisas que você nem achava que gostava. Os alunos até falam, né? Ah, para que eu vou fazer a Olimpíada de Astronomia? Porque eu não sei astronomia. Não é para provar que sabe, é justamente para aprender. O objetivo é motivar, né? Então você não vai para ganhar a medalha, você vai para aprender coisa nova,
né? Pra brincar, e daqui a pouco você tá aprendendo, você tá ganhando Um medalha. exemplo que tudo agrega, eu fazia o Imagem em Movimentos, né, que é o projeto de cinema, fiz durante os 3 anos, não faço cinema, mas a gente aprendia a editar filmes. Hoje em dia eu tenho meu Instagram, o tempo todo sou eu que faço todas as edições dos meus vídeos. Eu não preciso pedir pra uma pessoa pra fazer. É um dinheiro que eu economizo. Então, tipo, tudo é aprendizado. Eu fiz o projeto de luta olímpica. O projeto de luta olímpica ajuda a gente a ter perseverança, ajuda a gente a ter foco no nosso futuro e criou uma oportunidade incrível. Em 2016, eu tinha 17 anos, eu conheci o autor Arnold Schwarzenegger. Quando que eu imaginei que eu ia conhecer o Arnold? Quando? Então, assim, professor Noah. Nonô nota 10. Nota 10. Então, assim, não fique só esperando as oportunidades, mas criem também as oportunidades. É isso. E aí, então, assim, vocês já falaram dessa importância aí de ter essa orientação na escola. Já deram o conselho, mas só pra gente encerrar, né? Conselho para os jovens, vocês já deram. Agora, que conselho vocês dariam para as mães solteiras? Vocês falaram a mãe de vocês, né? Cuidando de 3 filhas, sozinha, naquela luta, dando vocês exemplo, né? As irmãs, assim, que conselho vocês dão para as mães das crianças que estão na escola pública, assim, às vezes as mães falam, mas eu não consigo acompanhar, eu não sei de nada dela, ela não quer nada, ela só fica, eu não sei o que eu faço com essa menina. Então, assim, qual conselho você dá para elas e para os professores sobre essa questão de motivar os alunos, a importância dessa motivação e dessa orientação lá no ensino fundamental? Eu acho que ela pode falar dos professores, eu posso falar das mães, pra gente Show! fechar. Corrigindo, a minha mãe não é mãe de 3 filhos, minha mãe é mãe de 6. 6? 6, e solteira. E eu só conheço você, conheço a sua irmã. Caraca. Somos 6. Essa é guerreira. Então, assim, o conselho que eu dou pros pais, pras mães, é que vocês têm um poder fundamental de impulsionar os seus filhos. Às vezes vocês acham que estão falando uma coisa que não está servindo para nada, mas a criança está internalizando aquilo dentro dela. Aquela fala vai se reperpetuar por anos, vai ficar ruminando ali naquela criança durante anos. Eu lembro quando eu era pequenininha, minha mãe me levava para a escola de manhã e ela falava: minhas filhas, estudem, porque é a única solução para vocês. Eu lembro que eu ia para a escola, eu só lembrava dessa frase. Eu fui crescendo e lembrava dessa frase. E até hoje, essa frase ainda ecoa dentro de mim. Então, assim, vocês pais podem não ter condições, mães de vocês podem ser solteiras, mas o incentivo de vocês pode ir indo levar para a escola, indo falar: não, você faltou ontem, você precisa ir hoje, você já está há muito tempo no videogame, tá na hora de estudar um pouquinho, tira 1 hora por dia. Então, assim, acreditem no filho de vocês, incentivem os filhos de vocês. Uma coisa que é muito importante é, quando o filho de vocês quiserem fazer provas para colégios técnicos, deixa eles irem, deixa eles voarem. Tem pais que ficam com muito medo e falam: é muito longe. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. É mais fácil ele continuar na realidade que ele tá, ou você quer ele avançando? Sabe, a minha mãe sempre quis que nós avancemos, sabe? Que a gente pudesse avançar. E isso que trouxe a gente até aqui. A gente tá falando aqui pra vocês hoje: deixa seus filhos voarem. Vocês não criam seus filhos pra vocês criam seus filhos pro mundo. Então eles precisam do incentivo e do apoio de vocês. Esse é o meu conselho. Não, bacana. E assim, eu passei muito isso, né? Fazer prova pra nave. Não, mas a nave é na Tijuca. Não, mas infelizmente a gente mora em Bangu. Então, conseguir uma escola boa aqui já é mais difícil. Seu filho, você quer levar. Então, assim, fica longe. A minha filha estudou no colégio militar, né? A Carlinha estudou no colégio militar e saía de Bangu para vir pro colégio militar. Às vezes elas estão no Santo Inácio, né? Uma menina de 12 anos sair de Bangu para ir pro Santo Inácio, mas o Santo Inácio é em Botafogo. Você não leva o Santo Inácio para Bangu, então você tem que levar a filha de Bangu lá para Botafogo, não tem jeito. E foi maravilhoso isso que você falou. E aí? Bom, acho que de conselhos para os professores, né? Quando eu disse que quando um aluno se forma, quando um aluno chega a um objetivo, o aluno ele não chega sozinho, na realidade tem várias pessoas com eles. E eu acho que depois dos pais,
as principais pessoas importantes são os professores, porque os professores eles estão ali, se o aluno estuda em tempo integral, é ele que está o tempo inteiro com as crianças, até mais dependendo dos pais, Sim. porque os pais trabalham, os pais chegam em casa, tem que fazer as atividades domésticas, então acaba que o professor tem uma responsabilidade muito grande. Então, acho que se eu pudesse dar um conselho para os professores, além de incentivar, é também provocar essa autonomia dos alunos. É dar as ferramentas para eles entenderem que, olha, você tem todas essas opções, o que você quer, qual é a melhor, dar o caminho, porque muitas das vezes o aluno, ele até quer, mas ele não tem quem incentive, quem mostre as opções. Então o professor, por ser alguém que já passou por boa parte ali, né, já viu do processo, muitas experiências. Muitas vivências, né, do processo que o aluno vai ter pra vida, o professor ele já sabe um pouco mais. Então o professor ele tá ali para orientar. Então não desista dos seus alunos, sabe? Aquele aluno que é mais difícil, que é bagunceiro. Muitas das vezes esse aluno às vezes está até com problema dentro de casa. Então se você puder conversar com o aluno, chamar os pais, mostrar a importância para ele do estudo, talvez ele realmente depois de algum tempo você vai ver a diferença no aluno. Então acho que é isso, é mostrar, dar autonomia, dar orientação e acreditar também nos seus alunos, né? Trazer essa motivação diária de que através dos estudos a gente consegue o que quer. Então, aí, gente, 2 heroínas da escola pública. E aí que você falou, quando eu venci, quando eu entrei no avião, eu levei todo mundo junto comigo. E agora vocês estão levando mais ainda, porque o objetivo é que vocês sejam exemplo. Eu estava conversando com uma pessoa falando que eu ia fazer o Horizonte Pod, e a pessoa falou assim, nossa, que bacana, porque a gente tem tão maus exemplos, então as pessoas só têm exemplos negativos. Sim. Então o objetivo é trazer vocês para mostrar esse exemplo positivo, mostrar que não foi fácil, o quanto vocês ralaram, então, mas que vocês estão no caminho que vocês querem. Acho que acima de tudo mostrar que nós não somos exceções. Isso aqui que acontece não é só pra gente, é pra todas as pessoas. Sim. Então, não é porque pra gente a gente tem um incentivo de casa, a gente tinha esse incentivo da nossa mãe, então era mais fácil. Não, a gente tinha, mas não foi fácil. Mas se a gente tem, né, da escola, professor, todo mundo ali ajudando, é muito mais fácil. Então, tem uma frase, acho que pra resumir isso tudo que a gente fala, eu levei ela muito pro meu ensino médio, quando todos os alunos um ajudava o outro, porque o ensino do IF era punk, então todo mundo se ajudava. E aí quando um aluno passava de período, todo mundo vibrava, que essa frase é assim, um sonho que se sonha sozinho é só um sonho que se sonha junto é realidade. Quando você tem pessoas para te impulsionar, te jogar para frente, o caminho fica mais fácil, ele fica mais acessível. Então, tenha pessoas, tenha uma rede de apoio, isso é muito fundamental. Essa rede de apoio pode ser o professor, pode ser o secretário da escola, pode ser a sua avó, mas tenha essa rede de apoio. Sim. E busque bons exemplos e siga bons exemplos, porque é isso aí, a gente vê que, cara, é possível. E uma das coisas vocês lembram muito bem, né? Que às vezes eu chegava na sala assim, quem vai fazer prova? Aí a maioria não levantava a mão. Por quê? Porque a gente não vai passar. Ué, não vai passar por quê? Porque a gente é aluno de escola pública. Então aí, alunos de escola pública mostrando que, então, isso não tem isso. É aluno de escola pública, o importante é que você estude. E você tenha metas, alvos, objetivos e isso. Abrace com gente que dá apoio. E os professores aí, exemplo que a gente tem muita gente boa na escola pública aí, vamos juntos aí, sonhar junto todos os professores, porque é por isso que o professor quando faz movimento é o que apanha, né? Porque o poder que o professor tem de mobilizar, então que todo mundo chegue junto aí. E todas as mulheres, né? As mães, as professoras, as alunas, que a gente se una, todas as mulheres, de todas as etnias, que a gente se una e lute por um Brasil melhor. Sim. E abra os horizontes dos nossos alunos, das crianças. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Ai, é muito legal. Como eu paro aqui? Como eu paro aqui? Aí salva, calma.
Oi? Acho que pode. Ficou paralítico. Tu conseguiu No controlar o time, tem ar-condicionado que no correr. celular? Não? Porque a Clarinha tá assim. Tava bem. Eu não tava entendendo o que a senhora tava fazendo. Falar ar-condicionado. Eu falei, será que é o barulho? Mas Não, eu é o tava frio, ela tava batendo o dente. Não, Igual- eu tava nervosa. Nervosa, eu sabia que Ah, era nervosa. eu tava Não, nervosa. mas Ana, para de gravar ali, senão vai ficar mais. Carlinha, para de gravar ali também.